Hoje vamos ver 3 PCs, o do Gil Neves, o do Nuno Pinto e do Nuno Dias. São 3 PCs porque 2 são dicas muito curtas, os PCs não têm nada de mais, é mais uma dica extra do que resolver algum problema que eu detetei. E aproveito que isto está aqui e que vocês neste momento estão a ver também no YouTube. Olá, vocês do futuro. Está aqui o meu site onde podem contratar os meus serviços e comprar o nosso merch espetacular, como por exemplo esta caneca nunca antes vista, porque é uma caneca One Mug to Rule Them All, ok? E já agora códigos de contato rato para quando comprarem na Global Data. Gil Neves é o primeiro PC. Eu dei uma vista de olhos antes e não tem nada que eu te diga, opá, isso está mal feito, muda e não sei o quê. Está um PC equilibrado, está bem montado. O que é que eu te recomendo talvez aqui? É um 510, é um bom SSD. Não custa nada, é muito prático. Tenho vídeo comparativo e que mostro mais ou menos como fazer, ainda que não tenha sabedoria nenhuma. Um dissipador da NVMe, ok? São 8€ e tens a certeza que mesmo que dês carga constante no SSD, numa situação pouco comum, mas que pode acontecer, não tens problema com isso, ele não vai aquecer. Tirando isso, tens o excelente processador, 9900 KF. Podes ativar o Resizable Bar se ativar juntamente com o GPU Scheduler. Recomendo e tenho vídeo a mostrar isso. O vídeo se chama se ativa estas 3 opções, qualquer coisa, não interessa, tenho no YouTube. Como ativar o GPU Scheduler. E fazes, vindo aqui a gráficos, alterar definições. Vai ter outro nome ligeiramente diferente no Windows 10, mas é basicamente isto. Entras por ecrã, gráficos, e depois tens aqui agendamento de GPU. Podes ativar na BIOS o Resizable Bar, chama-se Resizable Bar na BIOS. Naquele vídeo eu mostrei como entrar na BIOS e ativar. Podes ativar isso em alguns jogos e algumas situações vais ter vantagens que eu mostrei. E acima disso tens a memória a 3600, não te compensa andar a brincar com OCs, ainda que provavelmente conseguirias sim pôr a memória a 4000. Depende dos timings, o processador normalmente aguenta 4000, mas cuidado a fazer isso porque, como eu já mostrei, mais que uma vez, a voltagem do System Agent pode ir para a casa dos infernos e isso dá cabo do CPU, ok? Está aqui a lista de peças. Boa memória, já tens 32 GB, excelente gráfica, está espetacular. É só dicas complementares que eu tenho para ti. Nuno Pinto, futuramente penso aumentar a RAM mais 2 vezes 8. Aqui tenho uma dica para ti. Relativamente à borda, a única coisa que fiz foi ativar o XMP. Ok, podes ativar aquelas opções que eu acabei de falar. Ok, mas espera aí, neste momento ainda não tenho o bar ativado, mas vi o teu vídeo acerca disso e ainda não alterei porque também vi algumas opiniões em que os jogos sofreram stutter. Existe sim essa possibilidade. Não é grave porque são opções onde é literalmente um botão para ligar e para desligar. Não é algo que tu tenhas que te preocupar. Ai, acabou. O teu jogo no teu hardware ficou pior. É um botão, está resolvido, reboot, acabou. Ok? Mas para ativar isso, eu recomendo ativar as 3 opções. Eu pessoalmente, desde o início que isso saiu, eu tenho feito experiências e eu também me deparei com isso no início. Eu vi que a tecnologia evoluiu para melhor, ao mesmo tempo que vejo que às vezes o problema existe porque só se ativa uma opção. E o truque é ativar tudo. Elas funcionam em conjunto. Se no teu jogo em específico piorar, é só desativar. Com as 3 opções. A tecnologia é uma tecnologia muito boa, mas é como qualquer outra. Saiu verde, os ganhos não eram quase nenhuns, às vezes era pior e foi evoluindo. E tem que se ativar como deve ser. Tu tens o Ryzen 5600X e tens 16 GB 3600. Vou dar o alerta quando fizeres upgrade de memória. Não é garantido, eu diria que andará na casa de 50-50 de probabilidade nesta altura. Quando comprares mais memória RAM para colocar mais 2 pentes a 3600, é provável que não funcione. A 3600, com 4 pentes de memória. Se não funcionar
A 3600 normalmente é uma questão de dar um toquezinho de voltagem na própria memória e no SoC dentro dos parâmetros de segurança, que eu já tenho em vários vídeos de dicas de OC, como fazer e quais os parâmetros normalmente de segurança. Pode implicar apenas isso: SoC, um toquezinho de voltagem a mais, DRAM voltage, um toquezinho de voltagem a mais, e pode funcionar bem, mas fica já com a expectativa de poder não funcionar bem, nem que seja só a primeira, que assim não te desiludes. Em último caso, o que pode significar é que tu metes 32 GB e tens que baixar um bocadinho a frequência da memória. Tu tens a memória... Ah não, desculpa, eu estava a misturar. O teu caso, a memória está a 3200. A 3200 não se aplica isso que eu te disse. A 3200 é suposto funcionar quando fizeres o upgrade. O que às vezes acontece é... Tenho que fazer um desenho. O que às vezes acontece com 4 pentes, ou se instalares nos errados, é não vai funcionar. Pode não funcionar, mas não tem nada a ver com o CPU não aguentar. É só a questão da RAM. Tu tens aqui. Isso eu não fiz vídeo a mostrar, mas já me deparei com essa situação. Tens os 4 slots. Tu instalas aqui e fica ok. Eu já experimentei a mesma memória em Ryzen, mas em Intel pode ter o mesmo problema, não é por ser Ryzen. Tu instalas, eu fiz a experiência instalada de propósito errado, instalei aqui e aqui, no 1 e no 3, e a memória RAM com XMP não funciona, não arranca. Porquê? Porque a voltagem, DRAM voltage, vou pôr DV, DRAM voltage, precisava de um toquezinho a mais, porque como está nestes slots, provavelmente houve uma perda. Faz sentido, há uma questão elétrica, houve uma perda e a memória não estava a receber a voltagem que deveria. E então, por exemplo, o XMP é de 135 e eu vou à BIOS, ativo o XMP, meto 1.37 e naquele caso que me deparei com isso, ok, pronto, está a funcionar. Porque vai haver uma ligeira queda até chegar à memória. E está a funcionar. Se te deparares com isso, é só isso que tens que fazer. E eu enganei-me, pensava que era 3600, mas ainda bem, olha, fica a dica para quem tiver uma situação como a tua. Tu mostras aqui o desempenho, aqui não estou a perceber onde é que é, aqui é no Warzone. Tu podes ganhar assim, não sei até que ponto os FPS são importantes para ti. Tens aqui as tuas métricas, temperaturas 5600X a 71 graus nesta situação. Com este, está normal, a temperatura está normal para a situação que é e para o processador que é. Não sei até que ponto dás valor a ter os FPS o mais alto possível. No teu caso ganharias desempenho com memória 13600, porque estou a ver que tens 230 FPS a olhar para o nada. Tenho quase a certeza que tu, nas partes mais pesadas do mapa, tu deves ter quedas para os 110, 130, quase certeza. Para teres 230 aqui, ele normalmente perde uns 100 FPS, às vezes mais, entre as partes mais leves e as partes mais pesadas. É muito comum no Warzone. Se mesmo nesta situação que é leve, a gráfica não está a 100%, não vai estar nas outras partes, ok? Nessa situação, poderia ser interessante para ti, se des valor a aumentar desempenho no jogo, podes não dar, cai para 120, eu estou feliz, esquece o que eu disse. Se quiseres é memória sim, ou overclock para 3600, ou ao fazeres upgrade, vendes essa e compras já um kit de memória 3600L 18 por menos. Ou então, tem estado aqui quase ao mesmo preço. Espera aí. Quase ao mesmo preço. 3600L 16, não muito mais cara. Está aqui. Não muito mais cara, mas já dá uma vantagenzinha. Para ti vai dar uma vantagenzinha nessas partes mais pesadas no Warzone, sim. Não vai, as partes pesadas não vão passar de 110 FPS para 250, mas podes ganhar algumas dezenas de FPS nesses pontos específicos, isso podes contar. E se quiseres fazer overclock essa memória para pôr 3600, infelizmente eu tenho que te dizer, com a experiência que tenho, que Corsair LPX, normalmente o chip que a Corsair lá mete é péssimo, conta que o overclock que consigas fazer seja uma miséria.
Se eu estiver enganado, ótimo para toda a gente e para ti. Mas pela experiência que eu tenho... ok, Corsair LPX, os gajos meteram o pior chip que lá tem. Não vais ter... Porque quase toda a memória... Acho que só mesmo estas Corsair é que é a exceção. Toda a memória que eu meti as patas, que fosse 3200 Cell 16, dá no mínimo para 3600 Cell 18. Sabendo fazer, não é? Porque às vezes há pessoal, eu tentei, é impossível, não dá. O que é que ele fez? Ativou o XMP e mudou a frequência e não mexeu mais nada. Óbvio que não vai dar. Ou mexeu um timing. Óbvio que não vai dar. Há mais coisas que tens de fazer. Tenho tutorial de como fazer isso. E tu aprendes no instante. Também podes contratar o meu serviço para fazer isso. Mas, por exemplo, se tu mandasses o teu pedido para o meu site... para eu tentar ver o que é possível fazer, tu ias pôr aqui memória, ias pôr essa ou mandar as fotos e eu ia dizer, olha, aceito fazer, recomendo não garanto e digo-te já com a certeza que vai dar ao mesmo. Queres avançar com o risco de perderes tempo e dinheiro para nada? Se tu dissesses que sim, eu ia fazer, mas eu ia te dizer, no teu caso não faria. Ia-te recomendar comprar memória, se o objetivo é ganhar desempenho. É tudo uma questão de estatística e probabilidade, não é? Até podes subir para 13600 na boa. Por último, temos o Nuno Dias, porque aqui não tem nada assim de extraordinário, mas eu notei uma bizarrice. E é por isso que estão os três aqui, porque os três têm pouca coisa. 10700K, ótimo processador. 3060, ótimo. Gangue da Noctua. Bets a ostentar com orgulho, aprovo, gosto. Mas já que é para ser, ao menos se entra direitinho. Agora se calhar já ficou agarrado, já nunca mais sai. Aqui há uma coisa que muita gente vai dizer para fazer de forma diferente, que é, em vez de utilizares um cabo com um splitter, utilizares dois cabos. E eu digo-te que neste caso em particular, com uma 3060 e para usar em automático e não sei o quê, podes usar assim, não tem problema nenhum. A 3060, o cabo de 8 pinos já tem margem. O complementar é complementar, ok? Tanto é que a 3060 TUF, por exemplo, só tem um de 8 pinos. E é uma ótima versão da 3060. Neste caso em particular, pode usar assim, não tem problema nenhum. Assumindo que é uma boa fonte, e que é o caso, é uma boa fonte. Eu só acho aqui que tu não tens testes de temperatura ou não sei o quê, não é? Eu só acho que o 10700K, se tu tiveres o MCE ativado, com o turbo máximo, mais uma vez, peço desculpa por me repetir, tenho vídeos a explicar, qualquer vídeo meu a testar CPU de Intel, eu explico como se vê e como se faz, como se vê se está ativado, como se faz. Eu tenho quase certeza que se tiveres o MCE ativado, para ele manter o turbo máximo, que este processador é capaz de aguentar muito no limite da temperatura, provavelmente. Não quer dizer que vá sobreaquecer e não te estou a recomendar trocar de dissipador, mas pode ser interessante tu confirmar se está ativado. E se estiver ativado, se não estiver ativa, vê como são as temperaturas e depois, como eu ensinei nesses vídeos, tu podes programar para uma situação intermédia, nem com o TDP base mínimo, nem com o máximo, uma situação intermédia onde a temperatura continua ok, mas ganhaste um bocadinho de desempenho. A cena bizarra que está aqui, eu queria ver se alguém notava, e vou abrir o chat para ver se alguém notou. Ninguém notou nada. Ninguém notou na fonte instalada de pernas para o ar a sufocar? Ou o autocolante está ao contrário? Não era a primeira vez. Bandido, das duas uma. Como o teu hardware nem puxa muito e o material é bom, provavelmente foi por isso que nunca trouxe nenhum problema, mas não deixa de estar errado e não deixas de estar a esforçar mais a fonte do que ela precisa de se esforçar por estar sufocada. A fonte é boa, mas ela tem uma ventoinha, uma entrada e uma saída de ar, porque ela precisa de ar a entrar e a sair. É boa, mas não é milagrosa. Ela produz calor e precisa de ser arrefecida. Quanto mais não seja, mesmo que não vá abaixo, para ela trabalhando em boas temperaturas, a qualidade do sinal de energia é melhor. E essa qualidade de sinal traduz-se, em último caso, para uma maior longevidade de todos os componentes. Portanto,
duas hipóteses. Hipótese número 1. É só neste caso que o autocolante está ao contrário, ignora tudo o que eu disse, ou a ventoinha da fonte está para cima. E neste caso, nesta caixa, como não tem abertura aqui, ela está a sufocar. Em todas as situações onde ela precisa mesmo de uma aragem, porque estás a puxar um bocadinho mais, ela não tem essa aragem. Confirma só, deita a caixa, vê se consegues ver a ventoinha por baixo. Se não conseguires ver, é uma questão de tirar 4 parafusos, rodar a fonte, voltar a pôr os 4 parafusos. Aí, se eu estiver certo, recomendo vivamente fazer isso. A longevidade do PC agradece. Se fosse uma fonte muito má, já tinhas notado que ela já tinha começado a desligar. Como é uma fonte boa e tem margem, é por isso que está ok, mas recomendo.